É verdadeiro afirmar a respeito dos anestésicos locais, exceto, tá vendo como eles gostam de usar essa palavra exceto, né? Eles gostam, exceto. Ou seja, 3 afirmações aí estão corretas e uma está errada. Presença de processo inflamatório, aplicação de calor e massagem contribuem para mais lenta captação sanguínea. Então, o que, que ele está falando aqui? Que quando tem uma inflamação, que quando você aplica calor no local e quando você faz massagem, você vai fazer com que o anestésico vá mais lentamente para o sangue. É isso que ele está falando aí, nessa primeira afirmação. Afirmação 2, alternativa B, aliás. À medida que se utilizam doses maiores, diminui o tempo de início do bloqueio e aumenta a sua duração. Ou seja, ele está falando que quando você utiliza uma concentração maior de anestésico, você vai ter um tempo menor para o início do efeito do anestésico. Será que é isso? Ó, opção C. Atravessam a barreira placentária e hematoencefálica. A barreira placentária serve para proteger o bebê que está ali em formação, o feto. A barreira hematoencefálica serve para proteger o nosso encéfalo. Do ponto de vista biológico, nos protege contra toxinas, vírus, bactérias, mas tem algumas drogas que podem não conseguir atravessar essa barreira. Será que é isso? Opção D. Doses eficazes são influenciadas por vários fatores, como alterações iônicas, de sódio e cálcio, por exemplo, de pH do meio e uso de vasoconstritor. Alternativa correta. Opção A. Mas vamos entender o porquê. Ele está falando que essa primeira afirmação, ela não é correta. Presença de processo inflamatório, aplicação de calor e massagem contribui para mais lenta captação do sangue. Não é verdade essa afirmação. Por quê? Porque a inflamação dilata os vasos sanguíneos. A aplicação de calor dilata os vasos sanguíneos. E quando você dilata os vasos sanguíneos, o anestésico local vai mais rápido para o sangue, não mais lentamente para o sangue. Ele vai mais rápido. Então, o erro dessa afirmação está aqui, ó. Não é mais lenta, é mais rápida a captação do sangue. Por isso que isso está errado. Por isso que essa é a alternativa correta, afinal de contas, a gente quer o exceto. E essa afirmação é errada, por isso que ela é a alternativa correta nessa questão. Os anestésicos locais, eles vão sim atravessar a barreira placentária e barreira hematoencefálica. Vão. Ué, falei para vocês que a gente tem que se preocupar com o efeito tóxico do anestésico no cérebro. Por quê? Porque atravessa a barreira hematoencefálica. A gente falou que existem classificações de risco para gestante justamente porque atravessa a barreira placentária. A gente viu que sódio e cálcio influenciam diretamente na transmissão nervosa. O pH do meio, o uso de vasoconstritor, né? Ou seja, tudo isso está correto. A única que está errado é dizer que processo inflamatório, calor e massagem, o anestésico vai mais lentamente para o sangue, o que é mentira, porque vai mais rápido. Vai mais rápido, tá? Observe o termo, aí ele coloca, né, destacado abaixo. Pronto, a gente sabe que anemo é o termo destacado, ok? O termo que exerce a mesma função que anemo é. Aí a gente vai ter que olhar o seguinte: a primeira coisa é que a gente tem que ver o que é esse anemo. Como que é? Qual que é a função dele? Ele funciona como sujeito? Ele funciona como um objeto direto, indireto? Ele funciona como o predicativo do sujeito? Ele funciona como um aposto,
um complemento nominal, ele funciona como? Aí a primeira coisa que a gente tem que olhar, por exemplo, é aqui, assistindo. Então, eu já sei que pode ser eu assistindo, ele assistindo, né? Alguém assistindo. Então, assistindo. E aí? Quem assiste, assiste a algo, no sentido de ver. Então, ele está assistindo a Nemo. Pela 59ª vez, meu filho enfia o dedo no nariz. Então, aí, o que que acontece? Assistindo a Nemo. Aí você vai buscar que Nemo, né, o desenho, procurando Nemo. Aí você vai ter lá quem assiste, assiste a no sentido de ver. Então, eu tenho o verbo assistir, que não tem um sentido completo sozinho, ele precisa de um complemento, e esse complemento, ele vem com uma preposição, ok? Porque eu e Júnior assistimos em Suzano. Quando vier com a preposição em, é porque é morar. O verbo assistir em é morar. Então, o Papa assiste no Vaticano, certo? Que ele mora. A Ruth e o Júnior, nós assistimos em Suzano, porque nós moramos, ok? E aqui já tem um outro sentido. E você, doutor, você, doutora, vocês assistem o paciente. É, porque vocês dão um cuidado, vocês dão uma assistência, então vocês cuidam. Então, o doutor assiste o paciente diariamente. Então, a doutora assiste o paciente semanalmente, ou seja, cuida. Agora, se você só, de repente, olhou, se você só vira a pessoa, olhou, aí você vai assistir ao paciente. Porque você só passa e tipo, oi, né? Não cuida não, só olha, tipo, oi. É alguns médicos assim, gente aqui da minha cidade, quando você vai no médico do SUS, ele só faz assim, ó, um oi, não cuida não. E aí, aqui a gente vai procurar isso, certo? Então, primeiro, a gente vai olhar, a gente mente. A gente mente, aí vamos dizer, quando eu falo para vocês, ela mente. Eu preciso completar esse verbo? Não, né? Ele é um verbo chamado intransitivo, porque ele tem um sentido completo. Por exemplo, o bebê nasceu, né? Um senhor morreu em frente à minha escola. Então, morreu, morreu, né? Não preciso colocar nem onde, nem quando, nem como, nem porquê, né? A gente não precisa colocar, e são termos acessórios, são enfeites, então não há necessidade. Então, quando eu coloco a gente mente, pronto, todo mundo sabe que quem mente contou uma mentira. Acabou. O verbo é intransitivo. Só que nós estamos procurando um verbo transitivo, porque ele tem um complemento, então ele é chamado assim, transitivo, e ele é um verbo transitivo indireto. Sabe por quê? Porque ele pediu uma preposição, ok? Muito bem. E aí, aqui, e a torto e a direito, professora? Aqui é um termo acessório, ok? O termo acessório, que vai ser aquele que vai enfeitar a frase, que você pode tirar daí, que não vai fazer não vai prejudicar nada, não vai ser um prejuízo para nada, porque você já entendeu o verbo mentir aqui, tem um sentido completo, ok? Só que você quer intensificar, você quer dar um enfeite, um termo acessório, você colocou aí um adjunto adverbial, um advérbio de intensidade. Então, a gente mente a torto e a direita, a direito, tipo,
muito, ok? Então, essa não pode ser. Com relação a enfiar o dedo no nariz. Contudo, bom, aí relação não é verbo. Não, nós estamos procurando um verbo, que nós vamos ter que procurar um termo que seja aquilo que completa um verbo transitivo indireto. E esse termo vai ser um objeto indireto. Difícil, gente? Difícil não é, não. Fiquem tranquilas. Tudo isso daí vocês vão puxando na mente de vocês, lá da época do 7º ano, do 8º ano, depois do ensino médio. Aí vocês vão buscando esses conceitos. O verbo transitivo é aquele que tem um complemento. Pode ser direto quando não tem preposição, pode ser indireto quando tem uma preposição. O verbo pode ser bitransitivo quando tem 2 complementos, um sem a preposição e um com a preposição. O verbo, ele pode ser intransitivo quando ele tem um sentido completo e o que vier junto a ele vão ser termos acessórios, que são os enfeites, que são os adjuntos adverbiais, ok? E aqui a palavra relação é um substantivo. E aqui nós temos aqui para esse substantivo relação, nós vamos ter um complemento nominal. Então, com relação, relação a quê? Eu não posso só colocar com relação, com tudo. Alguém vai perguntar, mas com relação a quê? Existem alguns substantivos, adjetivos ou até advérbios que precisam de um complemento. Olha, o curso é acessível. Aí você fala, acessível ao quê? Acessível a quem? Então, aí você precisa saber. Olha, favoravelmente, favoravelmente a quem? Ou ao quê? Então, tem algumas palavras que elas precisam ter aí um complemento. No caso aqui, nós não temos um verbo porque nós temos uma preposição aqui, sim, com relação a algo, né? Então, a enfiar o dedo no nariz. Então, aqui, só que está completando esse substantivo, e aí nós temos um complemento nominal, ok? Na letra C, para ver se eles crescem ou florescem, melhor se restringir. Agora sim eu tenho o verbo se restringir. Quem se restringe a algo ou a alguém. Pronto, eu achei. É a mesma função desse daqui. Um verbo transitivo que tem o complemento dele com uma preposição. Então, é o verbo transitivo indireto. É o verbo que tem um complemento com uma preposição, ok? Já aqui, nós temos se todos falassem o quê, professora? A verdade. Então, aqui nós temos um verbo neste caso. Porque o verbo falar, você pode apenas falar algo, você pode falar algo para alguém, ok? Então, ele seria bitransitivo. E você pode apenas falar. Então, depende do contexto, ele pode ser intransitivo. Tipo, vamos dizer assim, um exemplo. Eu estou em um contexto que é uma tirinha, certo? E nesse contexto, a professora faz uma pergunta. Quem gostaria de falar sobre os verbos transitivos? Aí ela fez a pergunta lá na tirinha e alguém levanta e fala, eu falo. O verbo falar, aí nesse caso é intransitivo, não tem um complemento, porque o complemento está dentro do contexto. Aí você entende que você vai falar sobre os verbos intransitivos, mas neste contexto seria intransitivo. Eu falo sobre os conteúdos de língua portuguesa
com os meus alunos. Então, eu tenho um verbo bitransitivo. Quem fala, fala algo a alguém ou com alguém. Então, eu tenho o bitransitivo. E no caso aqui, se todos falassem a verdade, aí eu tenho um verbo que é transitivo, tem o complemento, mas não tem a preposição e ele é direto. Daria para falar, por exemplo, ou professora, daria para ter uma dica para eu testar esse a, se ele é uma preposição ou se ele é um artigo? Dá, claro. Como você faz? Você vai passar para uma palavra masculina. Então, se todos falassem o roteiro, por exemplo, se todos falassem o roteiro da aula ou se todos falassem ao roteiro da aula? Não, se todos falassem o. Então, esse a, ele é um artigo. Então, não é a preposição, o verbo é transitivo direto, ok? Com relação à utilização do ataque ácido e selante na confecção de restaurações de resina composta, é verdadeiro afirmar que a orientação dos prismas de esmalte exerce pouca ou nenhuma influência sobre a resistência adesiva da resina composta ao esmalte. Lembra dos padrões de desmineralização que eu mostrei para vocês, tipo 1, 2 e 3? Eles exercem influência sim na resistência adesiva, tá? Quando a gente tem uma desmineralização na periferia dos prismas, a gente tem muito mais energia de superfície. Então, acredita-se que esse padrão de desmineralização seja o melhor. Mas a gente não tem como controlar, né, gente? É uma estrutura do esmalte, a gente bota o ácido lá e não dá para saber qual padrão está acontecendo ali. Mas em nível de estudos laboratoriais, acredita-se, já conhece que os padrões interferem sim na resistência adesiva, tá? Peraí. Aí ele pede, o que é verdadeiro. Então, olha lá. Orientação dos prismas de esmalte exerce pouca ou nenhuma influência. Então, é isso que está errado, tá bom? Influencia sim. O biselamento das margens de esmalte não é pré-requisito ou parte integrante de qualquer técnica de restauração adesiva direta que emprega o ataque ácido no esmalte. Nessa banca de vocês, porque bisel é um assunto também que gera polêmica, né? Essa banca de vocês considera o bisel como um passo importante para a adesão. Então, ele considera que é um pré-requisito, sim. Melhora o potencial de adesão quando é feito. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas, né, aqui vocês vão ver que todas as perguntas da banca considera que é isso. Eu até trouxe um slide mais para frente para falar sobre preparos para vocês em relação à adesão. E aqui é verdadeiro. A resistência de adesão ao esmalte depende fundamentalmente da orientação dos prismas de esmalte, desconsiderando o tipo ou marca do sistema adesivo. De fato, né? O correto é você aplicar direito, independente da técnica que você está fazendo, sabendo que o condicionamento do esmalte é melhor com ácido fosfórico do que com um adesivo autocondicionante. Letra D. As microtrincas nas margens do esmalte e as microfendas na interface resina e esmalte não ocorrerão se as forças ou estresse de contração da resina forem maiores que a resistência a traços do esmalte naquelas áreas. O que seria traços do esmalte? Características? Filosófico isso, né? Mas olha só, o que está errado também no começo. As microtrincas ou microfendas não ocorrerão se as forças ou estresse de contração da resina forem maiores que a resistência do esmalte. Pelo contrário, né? Vão acontecer. Não é correto o que se afirma em... Então, tem que achar errada de novo. A contaminação do substrato por saliva ou sangue reduz a energia do mesmo e impede uma molhabilidade efetiva. Exatamente. A remoção da smear layer e do smear plug por substâncias ácidas pode resultar numa diminuição do fluxo de fluido tubular para a superfície. Não. Ela
aumenta o fluxo de fluido pela superfície. Lembra? Porque o smear plug está lá fechando o túbulo dentinário. Quando a gente coloca um ácido que vai tirar a smear layer, o que acontece? Abre a luz do túbulo, né? E aí eu tenho uma energia de superfície aumentada, tá? Letra C. Pelo fato de as resinas de micropartículas incluírem uma maior porcentagem... Olha lá, voltando na resina. Lembra que a micropartícula tem mais matriz orgânica do que carga, né? Uma maior porcentagem volumétrica de resina, que é o que? Matriz orgânica, ele chama de resina. Matriz orgânica. Estes compostos têm um coeficiente de expansão térmica maior do que as dos compostos híbridos. Realmente. Exatamente isso. Os preparos para facetas diretas com resina composta em dentes sem alteração de cor ou com uma discreta alteração devem ser geralmente rasos e com limites bem definidos através da linha de término enchanfrado. O que é isso? Um assunto novo da noite. Quando a gente vai fazer faceta e a gente precisa fazer preparo para fazer a faceta, a gente tem que levar em consideração coloração desse dente, se ele está alterado ou não. Quando ele não tem alteração de cor, eu não preciso mascarar nada, né? Eu preciso só ganhar espaço para colocar uma resina. Não dá para colocar resina em cima de um dente que já está numa espessura adequada. Então eu desgasto. Aí, o que eu tenho que pensar? Se o dente está com uma cor legal, que geralmente a gente clareia o dente do paciente para fazer faceta, né? Hoje em dia. E aí, não preciso desgastar tanto, só preciso ganhar espaço. Agora, se o dente tem uma alteração de cor, aí eu preciso pensar. Eu vou conseguir mascarar essa cor com espessura pequena de desgaste? Não, eu vou precisar desgastar um pouco mais. Então, é isso que ele está falando. Quando não tem alteração de cor ou uma discreta alteração, que você não precisa desgastar tanto o dente, é só para ganhar espaço da resina. E não para esconder alguma coisa. Quando a gente vai fazer alteração de cor, aí precisa desgastar um pouco mais, tá? Vamos ver como que essas questões caem para nós. Ó, caiu em 2014, podia cair essa aí para vocês, né? A duração de acompanhamento sorológico de um profissional suscetível após a exposição percutânea a sangue contaminado pelo vírus da hepatite B deverá ser até 2 meses após o acidente. A gente viu, né, que não. 3 semanas, 6 semanas, 6 meses e até 1 ano. E não só até 2 meses. Errado. A quimioprofilaxia antirretroviral é recomendada em acidentes. A quimioprofilaxia antirretroviral é recomendada em acidentes mucocutâneos com exposição prolongada a grande volume de sangue de pacientes portadores do vírus HIV. E nesses casos, o profissional acidentado deverá retornar às consultas médicas, periodicamente, para controle dos efeitos adversos da medicação. Bom, por enquanto, eu acho que é a que mais está correta, né? Tranquilo. Vamos ver a C. As exposições percutâneas a sangue contaminado pelo vírus da hepatite C, o profissional deve receber testes básicos e subsequentes para anti-HCV e profilaxia após a exposição com imunoglobulina para prevenir uma possível infecção. Não, né? Tá errado. Isso aí é para hepatite B e não para hepatite C. Errado. E D, nas exposições percutâneas, recomenda-se a compressão da ferida e a lavagem exaustiva com água e sabão com compostos clorados. Não, a gente não falou nada de hipoclorito aqui, né? E no caso de acidente mucutâneo, lavar a mucosa com soro fisiológico. Não, a gente não falou nada de compostos clorados, e sim álcool ou PVPI. A alternativa correta, alternativa B, de bola. Ok? Tranquilinho, sossegado, mastigadinho para você. Agora ficou fácil.